Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E agora mesmo eu vou estar orando ao Senhor nosso Deus pela nossa vida, aleluia, pela nossa casa, pela nossa família. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, aqui me encontro em oração, reverenciando a tua presença, o teu poder, reverenciando, meu Deus, a tua pessoa, Senhor. Pai querido e eterno, Deus santo, justo, poderoso e eterno. Na autoridade do teu nome, meu Pai, eu te peço que a tua mão seja estendida para nos abençoar, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a todos, meu Deus. Ó, meu Deus, os teus servos e servas. A todos, Pai querido e eterno, que ouvem esta oração. A todos, Pai querido e eterno, que estão passando dificuldades, problemas, situações difíceis. Ó Deus vivo, eterno e poderoso, te peço, Senhor Jesus, que tua mão esteja estendida para abençoar a todos. Meu Deus eterno, o Senhor sabe e conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe o que está em nossos corações. O Senhor conhece bem de perto as nossas dores e necessidades. O Senhor é aquele que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Aleluia! O Senhor nosso Deus é Criador e não criatura. Pai querido e eterno, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, eu te peço. Abençoa cada pessoa que acompanhar esta oração. Abençoa, meu Deus, a tua palavra, os teus louvores. Meu Deus, orações em teu nome que chegar em lugares mais remotos, Senhor. Lugares mais distantes, onde não se tem acesso à tua palavra. Pai querido e eterno, aqui estou diante da tua presença. E eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui a tua mão poderosa, ela tem nos sustentado. Porque até aqui, Senhor, ó meu Deus eterno, o Senhor tem fortalecido a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos sustentado. Pai querido e eterno, eu te apresento o Brasil em tuas mãos. Pai querido e eterno, este maravilhoso país. Que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó meu Deus eterno, este país, que cada criança, cada jovem, cada adulto, venha buscar a ti, Senhor, porque o Senhor promete abençoar a todo o povo que busca a tua presença. O Senhor promete, meu Deus, abençoar a todo aquele que vem até o Senhor. A tua palavra diz que de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Pai querido, Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, as nações que vieram ao Senhor, que estão nas Sagradas Escrituras, o Senhor abençoou a todos, meu Pai. O Senhor abençoou Nínive quando estes eram uma cidade populosa, e o Senhor, meu Pai, assim ouviu o clamor deles, e eles se desviaram dos seus maus caminhos, e ali o Senhor, que disse que ia fazer um veredito, o Senhor não fez. O Senhor teve misericórdia deles. Pai eterno, a nação de Israel, quantas vezes eles erravam para contigo, Senhor. Mas quando eles se arrependiam, o Senhor os abençoava, o Senhor os visitava com pão, o Senhor dava paz,
O Senhor fazia com que as mães tivessem filhos perfeitos. Oh, meu Deus, o Senhor dava alegria àquele povo. O Senhor renovava as forças de todos. O Senhor alegrava os corações. O Senhor afastava os inimigos. Oh, Senhor, e porventura o nosso desejo é diferente deste? Não, Senhor. Quem não quer na vida ter um lar de paz? Quem não deseja, meu Deus, na vida ter a bênção do Senhor? Oh, meu Deus, ter os filhos, oh, meu Deus, em paz, tranquilamente. Oh, meu Deus, ter o seu pão, o seu alimento. Toda boa pessoa quer essas coisas, Senhor. Assim como nós queremos, assim como eu quero e peço, por mim e pelo meu país, Senhor. Pai querido e eterno, eu tenho absoluta certeza que o Senhor está trabalhando em todas as áreas da vida de nós, os vivos. Pai eterno e querido, eu tenho certeza, meu Deus, que nada está desapercebido aos teus olhos, porque a tua palavra diz que tudo, meu Deus, mas absolutamente tudo te é translúcido. O Senhor vê, meu Deus, o que está, ó, meu Deus, no oculto. O Senhor conhece o que está em trevas. O Senhor contigo está a luz. O Senhor vê todas as coisas, vê além da aparência, vê além do externo. Meu Deus, o Senhor vê além, meu Deus, do que pessoas assim sorrindo, aparentemente felizes. O Senhor conhece a família, o Senhor conhece o interior do coração, o Senhor conhece dores e necessidade de todos. Pai eterno, querido, santo, justo, puro e verdadeiro, ó meu amado Senhor Jesus, quantas pessoas que externam um sorriso, quantas pessoas que externam, ó meu Deus, que estão bem, mas o Senhor conhece o interior? O Senhor conhece que às vezes muitos têm problemas familiares? O Senhor conhece e sabe que muitos às vezes estão angustiados, aflitos, outros não têm quem ajude, mas o Senhor ajuda, o Senhor vê, o Senhor tudo pode, e o Senhor é aquele que dá verdadeira alegria em nossos corações quando damos lugar a Ti, Senhor. Pai eterno, restaura esses lares, Senhor. Muitos lares, meu Deus, onde as esposas têm medo de terem suas famílias, seu casamento desperdiçado. Pai eterno e querido, visita, Senhor Jesus, esses jovens, crianças, ó meu Deus, a juventude, ó meu Deus, e faz inclinassem a mente para as coisas viáveis, para as coisas que te agradam, Senhor. Toma nós os vivos em tuas mãos, Pai. Precisamos de ti todos os dias da nossa vida. Precisamos de ti, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Precisamos de ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ó Senhor Jesus, visita essa pessoa que um dia teve tudo. Labargue de que orianderbaço, riminicando ande plai, charibio ande plácia, e hoje chora, Senhor. Labargue de que ande plai, porque diz assim, eu não tenho além do que feijão e farinha, arroz e ovo para comer. Quem era eu e quem sou hoje? E o Senhor diz, seja pessoa melhor hoje, porque o que você perdeu eu posso dar muito mais. Xaribicandai, ouvindo que minha pai. Ó Senhor, visita esta pessoa, Pai. Visita, meu Deus eterno, esta mãe que chora, porque não tem notícia do filho. Oh, meu Deus, desde a data do dia 23 deste mês, não sabe, meu Deus, o que se passou. Visita, meu Deus, esta pessoa que está chorando
querendo saber notícia do seu filho, dê livramento, Senhor Jesus. Pai eterno e querido, eu te peço, abre as portas, Senhor, de emprego, para esta pessoa que diz assim: eu tenho um belo currículo profissional, eu sou uma pessoa profissional, eu tinha uma microempresa, fechou-se, e agora eu não vejo saída. Visita esta pessoa, Senhor. Meu Deus, visita também este que diz assim: acabei de me formar, mas a expectativa das coisas não andam boas. E o que será da minha vida se eu não exercer minha profissão? Visita esta pessoa, Senhor. Visita, Pai querido, esta pessoa. Oh, Pai eterno e querido, esta senhora, meu Deus. Oh, Senhor Jesus, que passa por privações e o marido está em cima de uma cama. Oh, meu Deus, com uma cirrose em estado terminal, Senhor. E ela diz: pai, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem dinheiro para comprar um remédio para aplacar a dor, eu não tenho dinheiro para comprar, meu Deus, o alimento. Pai, eu te suplico, visita com providência a vida desta pessoa. Pai querido e eterno, eu te peço, visita com providência esta pessoa, Pai, que aos olhos externos ela é forte. As pessoas dizem: é muito bem sucedida, só vive sorrindo, só vive por cima. Mas não sabem que você até mesmo se tranca dentro de um banheiro ou dentro de uma pequena despensa onde você trabalha para chorar, 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 porque está ferida na área sentimental, porque está ferida. Daí ouvindo é que é vivácia. E você diz assim: Senhor, eu te sirvo, porque isto na minha vida. Daí ouvindo é que é suriminicamdiamplai. E o Senhor diz: por acaso você está morto ou continua com vida? Por acaso eu não tenho dado vida a você? Por acaso acha que por causa disso a sua vida acabou? E o Senhor diz: não, eis que tem um plano melhor para você. Senhor, olha para nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ah, meu Deus. Visita essa esposa que está chorando nesse exato momento e disse: Senhor, orei tanto, jejuei tanto, e agora estou na sala vendo uma mala grande e outra, e o meu marido dizendo que ele vai embora de casa. Oh, Senhor, toma esta mulher, Pai. E assim diz o Senhor: o Senhor permitirá que ele saia de casa, mas o Senhor manda lhe dizer: nenhuma oração sua vai ser frustrada, a sua fé não vai ser malograda. Este homem vai passar um tempo fora de casa, mas o Senhor está permitindo, porque é assim que o Senhor vai ter um encontro com ele, para honrar sua fé, para honrar sua oração, e você verá ele voltar. Ele não vai voltar, vamos dizer, no estalar de dedos, vai ser com o tempo, e nesse tempo você deve estar perseverando na presença do Senhor, porque assim que ele sair de casa, vai acontecer certas coisas com ele, e ele voltará para casa, mas voltará arrependido, e voltará assim convertido para a honra e glória do Senhor. Daí ouvindo a leblácia. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia desses, Pai.
Ó, meu Deus, eu não estou falando aqui fabricação da mente. Eu não estou falando aqui, meu Deus, como salto no escuro. Mas eu estou falando, Pai eterno e querido, o que o Senhor, pela misericórdia, está mostrando. E essa mulher que está chorando pelo marido, o Senhor diz, olha, só continue em oração, mas deixa ele ir. Porque enquanto ele está aí, a tua mão está na frente dele. Radai que eu me fly, e eu quero trabalhar, e tu fica dizendo, misericórdia, Senhor, deixa ele ir. Diz o Senhor, porque vai voltar. Mas vai aprender, vai ser torcido pela mão do Criador. Aribicandaia, derebiácia. Ô Senhor, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Sempre eu costumo orar pelos lares e dizer que não é as pessoas para saírem, mas é para Satanás sair, para os demônios saírem, para o mal sair. Mas, Senhor, tu sabe que tem pessoas como esse que o Senhor me mostra, que a esposa chora, a esposa já perdoou várias vezes, a esposa derrama lágrimas. Meu Deus eterno, esse homem é dura cerviz, mas é até o dia que o Senhor quiser, porque o Senhor há de ter encontro, vai, para a salvação. Ainda vai te servir, Senhor. Ó, meu Deus, toma em tuas mãos nossas vidas. Nos cobre com teu sangue, nos ajuda. Abençoe a cada família aqui representada, Senhor. A todos que ouvirem esta oração. A todos, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que possam ser revigorados na sua fé, que possam ser revigorados o corpo físico, que possam ser revigoradas espiritualmente, porque a igreja do Senhor, meu Deus, tem passado por diversas aflições, incertezas, portas às vezes fechadas, aflições, tribulações, mas o Senhor nunca deixou de ser Deus. O Senhor nunca deixou de estar no trono, e o Senhor nunca deixou, ó meu Deus eterno, de ter o olhar sobre nós. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. A tua palavra diz, meu Deus eterno, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor dispensou para nós o teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tua palavra, ela é o Senhor falando conosco, a tua vontade expressada para nós, meu Deus. E o Senhor também disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido e eterno, abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Haja o que houver, venha o que vier. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso melhor amigo. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, colhendo as lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. E Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual.
disposto a ouvir sempre você. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o amigo incomparável. Aleluia, soberano, amável. Sim, o Senhor nos ama incondicionalmente e não há outro ser igual. Hoje eu quero trazer uma palavra reflexiva e ao mesmo tempo instrutiva para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra como se ela fosse um breve código de ética para nós cristãos, para nós que tememos ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta palavra o Senhor diz claramente muitas coisas que é viável fazermos e outras que não é viável fazermos. Mas nisto tudo, o que eu vou falar em breves palavras é que o Senhor nosso Deus, Ele deseja que sejamos pessoas interiormente falando, glória a Deus, e na maneira de se expressar, na maneira de se, vamos dizer, de lidar com o próximo, o Senhor quer que venhamos a ser pessoas melhores. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo de uma pessoa ser melhor, é baseado ali a começar de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, quando ele diz: para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é uma maneira de adquirirmos a sabedoria que ela vem do alto. Podemos orar e a palavra do Senhor diz: peça sabedoria ao Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 5, porque o Senhor dá deliberadamente, ou seja, o Senhor dá sabedoria àquele que pede, sabedoria do alto. Ele dá de forma, vamos dizer assim, sem freio, ele dá. Porque é muito bom nós sermos munidos de sabedoria. E em se tratando de uma pessoa melhor, que eu estou falando aqui, não se trata de ser melhor externamente, no sentido no âmbito secular, porque tem várias formações acadêmicas, porque é um ótimo profissional, porque teve várias conquistas. Não é nesse sentido que eu estou falando. E nem é nesse sentido que é o mais importante para o Senhor nosso Deus. Mas sim de sermos seres humanos melhores, interiormente falando. E aqui eu vou ler texto para vocês. E antes de ler, no livro de Isaías, no capítulo 1, eu vou estar lendo outro texto. Aqui no livro de Mateus, quando o Senhor falou uma palavra muito simples e muito forte, significativa ali para os fariseus. O Senhor disse assim a eles, glória ao nome do Senhor. Mateus 23,
o versículo 25 em diante, quando o Senhor dizia assim, glória a Deus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito? E depois de o ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis qualquer que jurar pelo templo nada é mais. O que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro, o templo, ou quem santifica o ouro? E aqui o Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior, fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados que, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então vejamos aqui o que o Senhor Jesus ele disse: limpai primeiro o interior do copo, do prato. E ele disse, mas o interior de vocês está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, aqui o Senhor Jesus ele faz uma breve comparação, uma breve alegoria, como a Bíblia Sagrada às vezes se refere a nós como ovelhas, como vasos, como utensílios da casa do Senhor nosso Deus. Então aqui é nesse aspecto o Senhor está dizendo, para limparmos primeiro o interior, seja de copos, seja de prato, seja da mentalidade que é o coração, seja primeiro limpo o interior, para que depois o externo venha a ser refletido de uma forma complementar ao interior. Porque o Senhor disse mais, vocês, fariseus hipócritas, falando com aqueles da época, parecem sepulcros caiados, ou seja, vazios, parece lata batendo. Vocês por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de imundícia, ossos mortos. Então aqui o Senhor está dando uma advertência muito dura para aqueles fariseus e os chamou até filhos do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque eles sabiam da palavra, eles sabiam dos mandamentos do Senhor, eles sabiam como eram para se comportar, eles sabiam que viria o Messias, eles lá no fundo do coração deles sabiam que o Senhor Jesus Cristo era um enviado prometido pelo próprio Deus, aleluia, mas eles não queriam aceitar essas coisas. E por isso, por fora, eles se apresentavam como os melhores, externamente falando como, vamos dizer, pessoas respeitáveis, mas dentro de si estavam desagradando ao Senhor. Então é muito importante o nosso interior ser condizente com o nosso externo. O Senhor ama a sinceridade e o Senhor deseja de nós que sejamos pessoas, interiormente falando, melhores, porque quando o trabalhar do Senhor nosso Deus começa na nossa alma, no nosso interior, então isso vai sendo refletido externamente, em nossas ações,
em nosso palavreado, em nossa maneira de lidar com as pessoas. Então, é o Senhor, é o Espírito Santo que faz a obra, mas nós temos que dar lugar ao Senhor. E aqui no livro de Isaías eu vou ler alguns versículos que fala de um povo que estava fazendo as coisas em nome do Senhor, para o Senhor, na questão sistemática, na questão externa, estava tudo em ordem, mas o Senhor estava até cansado, e vamos ver por quê. Isaías 1, versículo 11, o Senhor diz assim: de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue, nem bezerros, nem cordeiros, nem bodes, quando vindes para comparecerdes perante mim, compareceres perante mim. Quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais para mim ofertas debalde, ou seja, ofertas inúteis. E o incenso para mim é abominação, e as festas de lua nova, o sábado, a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene, disse o Senhor para aquele povo. E ele dizia: as festas de vocês de lua nova, as solenidades, me aborrece a minha alma, disse o Senhor, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer, e vocês estendem as mãos para me adorar, e eu escondo de vocês. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. E aqui o Senhor quer dizer que não as ouço, não porque ele se faria de surdo, mas porque não iria atender. E ele diz: porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante dos meus olhos, parem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Então vinde a mim, argui-me, o Senhor disse. O Senhor, ele quis dizer: olha, parem de fazer o mal, façam o bem, principalmente a viúva, o órfão, façam o que eu mandei fazer, e depois disso vocês venham até mim. E a palavra arguime tem uma profundidade muito grande, que quer dizer: vinde até mim, apresentem suas queixas, suas dores, suas demandas, seus desgostos, se estão aborrecidos, se tem questões na alma de vocês, aí vocês me apresentam, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ou seja, ainda que vocês sejam culpados, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã, espiritualmente falando. E o Senhor disse: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui é palavras do Criador, não é do profeta. E se o Senhor usou ele, mas era o Senhor falando para o povo, como falando para nós hoje. Então aqui nós vemos que o Senhor nosso Deus, ele expressa claramente que aqueles ritos, que aquela aparência, que aquele, vamos dizer, aquela coisa, aquela formalidade, não estava agradando ao Senhor. Não estava, vamos dizer assim, o Senhor não estava recebendo. Porque os que estavam praticando, ao mesmo tempo estavam invalidando com os seus pecados diante dos olhos do Senhor. Por isso que a verdadeira regeneração, ela começa de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira regeneração no Senhor Jesus, no Espírito Santo, ela começa do nosso interior, da nossa mudança de mentalidade, inclinando ela para a vontade do Senhor, deixando a palavra descer, deixando, vamos dizer, a palavra alimentar nossa alma, aceitando de bom grado, e assim nós praticarmos. Então começa de dentro
para fora. Não é do externo para dentro, é de dentro para fora. O Senhor estava mostrando a insatisfação desse povo. Esse povo buscava o Senhor Deus, aqui está dizendo que buscava. Este povo seguia os ritos, como eu disse aqui, na sistemática da coisa, sim. Esse povo aqui, eles ofertavam ao Senhor. Esse povo aqui faziam segundo o externo, congregavam em nome do Senhor, mas acontece que o interior deles, as práticas, o procedimento, o que o Senhor deseja que nós façamos, eles não estavam fazendo, que é justamente inteireza de coração, com uma motivação correta, uma motivação honesta, uma motivação justa, pura e principalmente embasada na vontade do Senhor nosso Deus, na palavra de Deus. E o Senhor diz aqui para eles: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendam a praticar o bem. Sim, a prática do bem é um aprendizado. Assim como praticar o mal também é outro aprendizado. Só que a prática do mal, como já temos uma natureza pecaminosa propensa ao pecado, então não se faz nem muito esforço. Agora, para praticar o bem é uma luta grande, nós sabemos. Porque existe o mundo espiritual, existe as dificuldades na vida, e sabemos que as coisas, quando são designadas pelo Criador de boas, então não é fácil nem praticarmos, nem chegar em nossas mãos. Mas é possível pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus. É possível, pela graça de Deus, você ver o bem do Senhor na sua vida. É possível, em nome do Senhor Jesus Cristo, você ser uma pessoa que agrade o coração do Senhor. É possível, em nome do Senhor Jesus, tudo no Senhor nosso Deus é possível. Quando a pessoa realmente quer, quando a pessoa busca, a Bíblia diz que ele falou: todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tudo é possível aquele que crê. E o Senhor estava falando para aquele povo, o interior e as ações. E assim nos faz refletir a nós mesmos. Como é que eu sou como ser humano, como pessoa? Como é que está minha mente, minhas ações? Como é que está? Eu não estou falando de conquista, nem de méritos, nem de títulos, nem de dinheiro, nem de posição social. Eu estou falando como pessoa. Porque nós somos feitura do Senhor nosso Deus. Efésios 2, versículo 10. Criados para as boas obras e para andarmos nelas. Então, como é que nós estamos? Eu estou fazendo alguma coisa boa, de útil, em nome do Senhor, em prol do meu próximo? Eu estou ao menos orando ao Senhor nosso Deus em favor do meu próximo? Mas não merece, não olha por esse mérito. Olhe você, eu tenho que olhar para mim. A salvação individual, a responsabilidade do Senhor colocou em minha mão. Aquilo que é para eu fazer, as Sagradas Escrituras mostram. E eu devo fazer voluntariamente, que a Bíblia diz que tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, porque Ele e o Pai é um só. Então, tudo que eu fizer deve ser para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o externo pode não estar lindo. Às vezes, digamos, falando por mim, não se vê da minha parte. Eu postando fotos e sorrindo. E aquela coisa, aquela pompa toda. Mas ao menos eu não sei fingir. E nem estou dizendo que a minha vida é ruim. Mas o que eu estou dizendo é que eu mostro como eu sou. E é isso que o Senhor quer. E se tenho defeitos, tenho. Se tenho virtudes, também tenho. O Criador sabe. Mas desejo do meu interior é que o Senhor trabalhe
em minha vida e na vida de todos, e que o bem do Senhor todos possam ver, alcançar. Sabemos que nem todos o quererão, sabemos que nem todos o terão, mas eu quero dizer a vocês que aos vivos, cada dia que passa é uma oportunidade que o Senhor está dando para a pessoa reconhecer o Senhor, para a pessoa se aproximar do Senhor, para a pessoa perguntar ao Senhor e dizer: meu Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, no que eu preciso melhorar? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa que faça algo que te agrade, que ajude o meu próximo, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro, o esplendor, a honra e a glória e tudo e perder a minha querendo mostrar para o povo de Israel naquela época. Assim como para nós hoje, o Senhor está querendo mostrar isso para nós. As nossas ações é importante nós ressaltarmos, glória ao nome do Senhor. Vamos dizer assim, ressaltarmos a questão de que às vezes temos coragem para tantas coisas, mas vamos ver se a coragem pende mais para as coisas boas do que para as coisas ruins. Tem gente que fala assim: eu tenho coragem para fazer tudo. Muito bem. Mas nesse sentido do tudo, se envolve o mal, as coisas que não agradam ao Senhor, aí é como eu costumo dizer: a cadeia, a sepultura e a condenação eterna já tem bastante. Ah, mas eu vou ter coragem a partir de hoje de honrar minha família. Eu vou empregar isso na minha vida. A partir de hoje vou fazer do meu estilo de vida um estilo de vida melhor. Vou procurar ser uma pessoa melhor. Eu vou, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, procurar a presença do Senhor, meu Deus. Pedir perdão dos meus pecados, confessar e deixar para alcançar misericórdia. Provérbios 28:13. Eu vou, a partir de hoje, eu vou procurar amar o próximo filantropicamente. Eu vou procurar desejar o bem a quem me odeia. Eu vou me esforçar para perdoar. Eu vou me esforçar para cuidar bem da minha família, para amar. Eu vou me esforçar para essas coisas. E em nome do Senhor Jesus, é possível ter o perdão e abençoar o próximo e tantas outras coisas mais. Aí o valente é esse, que usa, que canaliza a sua força e a sua coragem para o que é bom, para aquilo que é difícil no bom. Aí é 2 vezes mais corajoso, aí é 2 vezes mais valente, de fato. E quando faz, com o coração aberto, voluntário, não porque tenha medo do inferno, não somente para mostrar que faz por fora, mas o interior não está condizendo com aquilo, não. Que de fato seja coerente com os pensamentos, o nosso externo. É assim. E para termos ideia do que seria coisas que agradam ao Senhor nosso Deus e que nos faria pessoas, vamos dizer, melhores aos olhos do Senhor, segundo a vontade do Senhor nosso Deus, o que é que o Senhor fala assim, que poderia fazer parte do meu código de ética da minha vida? Muito bem. Vamos à leitura aqui de alguns textos que o Senhor fala tão claramente que nem precisa explanar. Primeiro texto eu quero ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Paulo dizia aos cristãos de Tessalônica que estavam caminhando e se esforçando para o Senhor, assim como nós que cremos no Senhor hoje. Ele dizia assim: finalmente, irmãos, vos rogamos que, e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar ao Senhor Deus, assim andai, e para que continueis a progredir cada vez mais. Ou seja, Paulo está dizendo assim: irmãos, como vocês aprenderam,
de nós um pouco que o Senhor nos deu para nós transmitirmos a vocês de coisas que agradam ao Senhor. Então, assim vocês façam para que a vida espiritual de vocês, a vida de vocês continue a progredir, a crescer cada vez mais. É isso que ele está dizendo aqui. Depois ele fala, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus, a vossa santificação. Em primeiro lugar, que vos abstenhais da prostituição. Aí eu entro aqui para dizer, se vive de forma amaziada, ore ao Senhor, case. Se quer um companheiro, uma companheira, não entregue seu corpo para ser instrumento de pecado, porque o Senhor tem um plano com o nosso corpo, para sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus, está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, de repente, está vendo que um laço está na sua frente, ou seja, você às vezes tem família, ou se não tem família, e vê que alguém que é comprometido ou comprometida está cruzando o seu caminho, em nome do Senhor Jesus, cai fora, porque o Senhor tem melhor para você. O Senhor tem melhor para todos nós em todas as áreas da nossa vida. O Senhor está dizendo, se abstenha, se preserve da prostituição. O Senhor não quer esse estilo de vida para ninguém. O Senhor não fez ninguém para ser para fazer do corpo um instrumento de uso. O Senhor não fez isso. O Senhor, ele estabeleceu para nós o estado honroso que é o casamento. Ou se não quer casar, mas uma vida pura diante do Senhor nosso Deus. E quem quiser achar que isso é antiquado, que ache. E quem quiser contrariar, que contrarie. O problema não é meu. É a palavra do Senhor que diz, e é a vontade de Deus que aqui está dizendo. Cada um vive como quer. Sempre eu costumo dizer isso aqui. Aqui diz, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra. Ou seja, às vezes a pessoa é honrada porque teve tantas conquistas, mas a vida pessoal não procura viver de uma forma honrada, não procura viver de uma forma que agrade ao Senhor, se deixa levar por vícios, se deixa levar por conversações, se deixa levar pela lascívia, se deixa levar, vamos dizer assim, pela promiscuidade, se deixa levar por tantas coisas, e o Senhor está dizendo, olha, para com isso, eu tenho um plano melhor para você está vivo ou viva, eu tenho um plano para você, eu tenho o melhor para a sua vida, para com isso. Aqui diz mais, versículo 5. Não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem ao Senhor Deus. Ninguém oprima nem engane a seu irmão em negócio algum. Aqui é uma observação para os negociantes. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, aquele que faz por onde ludibriar, enganar as pessoas para arrancar vantagens com isso, o próprio Deus vai lidar com essas questões. Aqui diz, porque o Senhor nosso Deus, o Criador, Deus de D maiúsculo e único, não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim ao Senhor, ou seja, não despreza a Paulo, ele está dizendo, eu estou falando isso a vocês, e se vocês não aceitam, não estão desprezando a mim, mas é o Senhor, assim como todo aquele ou aquela que expõe essa palavra e diz assim, se aqueles dentro dos corações dos ouvintes rejeita, não está rejeitando a pessoa, o portador que está falando, mensageira, mas está rejeitando e lutando, relutando contra o próprio Deus. Aqui diz, glória a Deus, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim ao Senhor Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.
Versículo 11: procurai viver quietos, e tratai dos vossos próprios negócios, e trabalhai com as próprias mãos, como já tenho mandado. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui em outras palavras, procura se aquietar na sua vida, vamos dizer assim, como diz o nordestino, no seu quadrado. Procura viver seus próprios negócios, ou seja, olhando para a sua própria vida. Porque tem gente que vive em função de olhar a vida dos outros, olhar o progresso dos outros. Às vezes invejar, vamos dizer, uma posição dos outros, dessas coisas, e não olha para a própria vida, e sua vida não é importante não? Só porque você não alcançou, às vezes, uma coisa que você quer, que o próximo tem, aí sua vida não é importante, aí você faz dela um dissabor, só porque o outro tem e você não deixou de ter, e por acaso você nunca pensou que Deus pode lhe dar melhor do que o que você pensa, do que o que você quer? Aqui diz versículo 12, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma, ou seja, trabalhar com as mãos. Sim, mas o meu trabalho não ganha essas coisas todas. Mas eu costumo dizer, se trabalha com sinceridade, se trabalha honestamente, o Senhor abençoa. Quantas pessoas trabalham de forma autônoma? Quantas pessoas, digamos, fazem trabalhos que outros dizem assim, mas esse trabalho, mas eu quero dizer que todo trabalho honroso é fundamental. Porque, por exemplo, um agricultor só chega abaixo de Deus o legume, a fruta e a verdura na nossa mesa, se pela misericórdia do Senhor tiver o agricultor plantando e regando e cuidando dos campos. Senão a gente não tinha. Só chega, vamos dizer assim, a cidade está limpa porque ali os trabalhadores recolhem ali o lixo que colocamos na porta de casa. Porque se não fosse assim, então não teríamos uma rua ou a frente da casa limpa. Então, todo trabalho diante dos olhos do Senhor, que é digno e honesto, é digno de ser reconhecido o esforço daquela pessoa em trabalhar no trabalho que está fazendo com as mãos, para ter o seu sustento, para alimentar sua família. Aí você diz, eu tenho formaturas, eu vivo melhor, mas aquele às vezes não teve a oportunidade que você teve. E aquele faz um trabalho que você jamais faria. Vamos aprender a valorizar uns aos outros e não desfazer de ninguém. Quer mais saber o que o Senhor, a vontade do Senhor Deus para a nossa vida? Vamos ler mais 2 textos. Aqui 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 11, diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, ou seja, que esteja nas entranhas, ou seja, dentro, arraigado da alma de vocês, a misericórdia e afáveis, não tornando mal por mal, ou seja, não pagando nem retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, que quer dizer abençoando, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, ao invés de abrir a boca para fomentar, para fazer mexerico, fofoca, ou para falar coisas, às vezes reclamar da vida, abre a boca para falar o bem. Dizer, em nome do Senhor Jesus, minha vida vai melhorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse meu filho, ele vai ser uma bênção. Ele já é uma bênção, vai ser mais abençoado ainda. Eu vou ajudar ele, a minha filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha vida vai mudar. O Senhor vai entrar na minha causa, vai entrar dentro de mim, vai mudar. E aqui, porque, versículo 10, quem quer amar a vida, ou seja, quem quer sentir
vamos dizer, satisfação de estar vivo, viva, e quiser ver dias bons, refreie a língua do mal, a sua língua do mal está escrito, e os seus lábios não falam engano. Tem gente que constrói castelos falando no engano, mas há um momento em que o castelo do engano ele cai de cima embaixo. É assim. Não há nada melhor do que a pessoa procurar ser sincera, autêntica, porque o Senhor se agrada da sinceridade. Aqui diz, quem quiser amar a vida, não viver murmurando, não viver dizendo, eu odeio a minha vida, odeio viver. Diz aqui, refreia a língua do mal. Pare de falar besteira. Pare de falar coisas negativas, nocivas para si mesmo, para si mesma. Seus lábios não falem engano, ou seja, não viva mentindo. Mas aqui diz, aparte-se do mal, ou seja, para longe do mal. Faça o bem. Busque a paz e siga. Ou seja, buscar a paz que significa conquistá-la. Significa ir atrás da fonte e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, às nossas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos pelo bem? Ou seja, se você procurar ser uma pessoa melhor, procurar, vamos dizer, reconhecer os seus erros, abandonar, procurar se mudar de pensamento e de atitude para a glória do Senhor. Assim, eu quero dizer a você que muitos levantes, muitas coisas cairão por terra, porque o Senhor, Ele vai estar lhe ajudando e o Senhor justifica a cada um que busca por Ele. Agora aqui diz, mas se também padecerdes por causa do amor à justiça, ou seja, se fordes perseguido por alguém, a Bíblia diz, sois bem-aventurados e não tenhais medo deles e nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, ou seja, antes, procurar colocar a vida na presença do Senhor nosso Deus, agradar o Senhor Jesus Cristo da melhor maneira possível. Aleluia, com o Senhor em vosso coração e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Digamos, de repente você pode ser abordado na rua e alguém dizer assim, você é de qual religião? Ou então alguém dizer assim, você é crente? Ou alguém dizer assim, que Deus você serve? Ou alguém dizer assim, você é meu vizinho, minha vizinha, você serve a Deus, mas eu não estou vendo muito progresso na sua vida. Aí esses tipos de pergunta, às vezes as pessoas se irritam. Mas o Senhor está dizendo aqui, é como se em outras palavras eu vou dizer, se quisermos ser bem-sucedidos, nos enchermos do Espírito Santo. Porque aí, quando vier situações como essa, se o Senhor permitir, nós sabermos falar para que o nome do Senhor seja glorificado e para que alcance o coração de outros. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto que eu quero ler aqui, para louvado seja o nome do Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus, de coisas que nos fazem ser pessoas melhores quando praticamos com o coração voluntário e pedimos a ajuda do Senhor Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 22. Glória ao nome do Senhor. Versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele, no Senhor Jesus Cristo, fostes ensinados. Aqui diz, como está a verdade
em Jesus, que quanto ao trato passado, ou seja, a maneira a qual você era, se comportava e fazia antes de ser nova criatura. Aqui diz, quanto ao trato passado, vos despojeis. Ou seja, se solte das coisas concernentes do velho homem, ou seja, da velha criatura, que se corrompe pelas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. O espírito aqui não em E minúsculo, que quer dizer renove-se através da mudança da sua mentalidade, inclinando-a, alinhando-a à vontade do Senhor nosso Deus, que é pela sua palavra. Aqui diz, e vos revistais do novo homem, da nova criatura, ou seja, procure alimentar a sua conversão no Senhor Jesus. Procure, vamos dizer, fazer robusta a sua caminhada com o Senhor Jesus. Aqui diz, vos revistais, ou seja, se vista, se encha do novo homem que, segundo o Senhor Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira. Ah, mas uma mentirinha assim. Ah, mas de vez em quando. Mas o Senhor está dizendo, deixai esse caminho. Deixai a mentira. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Ah, mas se eu for falar a verdade para o meu irmão de sangue, para minha irmã de sangue, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa, talvez não vai gostar. Mas o Senhor vai lhe justificar. Se você entende que vai falar uma coisa que certamente a outra pessoa não vai gostar de ouvir e que você sabe que é um erro da sua parte. Primeiro, arrepender-se. Segundo, pedir a graça do Senhor nosso Deus para, louvado seja o nome do Senhor, para falar e dizer, estou extremamente arrependido ou arrependida, não quero mais esse caminho de viver de mentira em cima de mentira, de engano em cima de engano, de estar, vamos dizer assim, maquiando o erro, encobrindo, guardando, ou então fundamentando a vida em cima de mentiras. Aqui diz, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aqui diz, porque somos membros um dos outros, ou seja, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela foi constituída para adorar o Senhor nosso Deus, para aprender a sua palavra, para expor para os outros o caminho da salvação. Esta é a razão pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo foi criada, fundamentada por Ele, e para alcançar outras pessoas. Esse é o objetivo pelo qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, servos do Senhor existem e adoram a Ele no templo físico. Para adorar a Ele, para aprender a sua vontade, o seu caminho, para estarmos em comunhão com os outros e para procurarmos ajudar outros que saiam das trevas para vir para a maravilhosa luz do Senhor. E aqui por isso que somos chamados de membros. Um é braço, outro é mão, mas o Senhor é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Um é pé, e está até escrito num texto, a mão não pode dizer ao pé, por que você está aí? Eu não preciso de você. Ou o pé não pode dizer para a mão, não, sou eu que não preciso de você. A Bíblia diz que somos membros, que se completamos, somos como um edifício, para a glória do Senhor nosso Deus, e todos são necessários. Aqui diz, versículo 26, o que o Senhor deseja para o seu povo, para sermos pessoas melhores interiormente. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe a ira estar guardada,
e nem tampouco procure, vamos dizer, dissimular a ira. Se está irado ou irada, se retire para um canto, se afaste, ore ao Senhor nosso Deus, clame ao Senhor por ajuda, peça ao Senhor para lhe ajudar a raciocinar, a pensar se vale a pena estar tão irada por certas coisas, e ainda que tenha razão, mas eu quero dizer que consumir a ira pode até dar a sensação de que se vingou, mas com certeza não dará boas consequências para a nossa vida. Por isso que o Senhor diz, irai-vos e não pequeis. Depois, versículo 27, não dê lugar ao diabo. Ah, mas eu sou cristã em Cristo Jesus, isso aqui nunca. Pedro, em um momento, ele estava, vamos dizer assim, cheio de fé, e falou assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Daqui a pouco a boca dele foi usada pelo diabo. E o Senhor Jesus disse assim, vai de Satanás, porque tu não entendes as coisas do Senhor e sim só dos homens. Então precisamos vigiar, sim. Que o Senhor nos ajude, não dá o lugar ao diabo. Se mente e dá lugar ao diabo, porque João 8, Evangelho de João 8,44 diz que o inimigo é o pai da mentira. Aqui diz, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe com as mãos, mais uma vez o Senhor diz, fazendo o que é bom, ou seja, fazendo o que é viável, trabalhando com as mãos. Sei trabalhar com o quê? Com artesanato, trabalho. Sei trabalhar com o quê? Costurando, trabalho. Sei trabalhar com o quê? Fazendo comida, faça. Sei trabalhar como enfermeira, seja boa enfermeira. Sei trabalhar com as mãos, trabalhe para o seu sustento e tudo seja para a glória do Senhor, honestamente. Aqui não, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Ou seja, para que vindo o valor do seu trabalho, você possa sustentar a sua família e até ajudar alguém que tiver necessidade. Aqui diz, o Senhor diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, nenhuma palavra obscena, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra assim, sabe, que seja terrível, mas só que for boa para edificação. Para que dê graça aos que ouvem. Então, não deixe sair da sua boca palavras que são obscenas, que são palavrões, que são terríveis. Não deixe. Ore ao Senhor e diz, Senhor, eu te peço, unge os meus lábios. Eu estou orando coerente, estou. Senhor, tocou com Atenais dos lábios do profeta Isaías. Senhor, põe uma guarda na minha boca, ou seja, só deixe falar palavras que te agradem. Estou orando certo? Estou. Porque a Bíblia diz que o que abre muita boca traz perturbação. Aqui diz, mas não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sabe que eu comparo o Espírito Santo assim, na minha simplicidade, como se ele fosse um bebê, muito sensível e ao mesmo tempo é muito poderoso. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, ou seja, não tem coitado nem perdoe. Então o Espírito Santo do Senhor é muito sensível. É com muito zelo que se deve a pessoa procurar buscá-lo, e uma vez que tem em sua vida, deve ter grande zelo. Porque qualquer coisa da nossa parte entristece o Espírito Santo. E se for qualquer coisa 2 vezes ou 3, afasta o Espírito Santo. Como a Bíblia fala de Sansão, que várias vezes derrotou os filisteus. Mas teve um momento que ele ali, quando adormeceu, e Dalila cortou os cabelos dele, e que era um segredo dele com o Senhor Deus, e ele ali tinha pecado, revelado o segredo dele, que o Senhor disse que não era para revelar.
A Bíblia diz que ele estava dormindo quando Dalila disse, olha, Sansão, vê os filisteus sobre ti. Ele disse, vai ser, mais uma vez eu vou derrotar um bocado, mas foi o contrário. O Espírito Santo tinha deixado ele e ali ele foi vencido pelos inimigos. Aí isso nos traz uma reflexão. Como é que está a minha vida? Por que é que eu não vejo nenhum sinal favorável do Senhor? Por que é que estou vendo certas coisas erradas? Será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? E não é só as orações. Mas a primeira pergunta é, eu estou de fato agradando o Senhor? O Espírito Santo do Senhor continua comigo? Ou eu já fiz tanta coisa errada que ele se entristeceu e se afastou de mim há muito tempo? Aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual estáis selado para o dia da redenção. O versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada dentre nós. Antes sede um para com os outros benignos, que quer dizer bons, na forma mais viável. Misericordiosos, sim, no sentido de perdoar e fazer o bem ao próximo. Perdoando-vos uns aos outros, como o Senhor nosso Deus vos perdoou em Cristo. E o capítulo 5, versículo 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores do Senhor Deus, como filhos amados. Como é que eu vou imitar Deus se eu nunca vi? Através do exemplo do Senhor Jesus Cristo? Glória ao nome do Senhor, que ele e o Pai é um só. Mas se fala em dois porque ele esteve em terra e ele falava do Pai. Mas eles são um só. Então, sedes imitadores do Senhor Jesus Cristo, que ele disse, vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. E outra, andar em amor como o Senhor Jesus Cristo andou. Se entregou por si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É muito difícil o ser humano querer andar em amor, porque o ser humano geralmente só quer amar quem, quem ama ele. Mas o ser humano é muito difícil um ser humano, vamos dizer, humanamente falando, perdoar e amar pessoas que perseguem, que maltratam. Mas o Senhor disse que era para fazermos isso. É só ler Mateus 5, 43 ao 48. E depois, como diz, se fôssemos colocar na lei do merecimento, qual seria dentre nós aquele o qual diria assim, não, eu merecia que o Senhor Jesus Cristo tivesse dado a vida por mim, tivesse morrido por mim? Qual seria esse que poderia categoricamente dizer que seria merecedor do sacrifício do Senhor Jesus? Nenhum de nós, mas ele fez por amor. Então, é esse princípio que ele quer que venhamos a viver, não esporadicamente, mas estar imbuído no nosso estilo de vida. E conseguimos isso com a graça e o poder do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E o último texto que eu quero falar por hoje, que são muitos, os quais revelam a vontade do Senhor para nós e que nos ajudam a ser pessoas melhores quando colocamos em prática. Mas o último eu quero falar aqui, Gálatas 6, versículo 9, que diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo oportuno nós vamos colher a vitória, o bem do Senhor, se não tivermos desfalecido. Ou seja, se até lá continuarmos firmes, se até lá não venhamos a seguir o caminho da apostasia, que quer dizer desvio, que até lá estejamos firmes no Senhor Jesus, que até lá estejamos com a graça de Deus perseverando.
Então, faça sempre o bem. Ah, mas ninguém merece. Mas lembre-se, eu merecia, você merecia, nós merecíamos que o Senhor Jesus morresse por nós. Nós merecíamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, assim, humanamente falando, pela lei do merecimento. Ninguém merece. Porque a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Mas pelo amor o Senhor nos fez, como diz, nos deu essa oportunidade de podermos falar com Ele, desfrutarmos da sua graça, sermos cheios do Espírito Santo, ter a palavra dEle à nossa disposição. E Ele disse, o meu olhar estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo isso é presente do Senhor, os dons espirituais, a presença do Senhor nosso Deus, aleluia, os dons que Ele deu, tudo é presente do Senhor para nós, e não é pelo merecimento. A Bíblia diz que é dado assim pela graça de Deus, Ele dá a quem quer. Agora a salvação, eu tenho que procurar plantar de acordo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas faz acepção dos caminhos das pessoas, e é o caminho que eu escolho que vai designar o meu destinatário quando eu partir deste mundo. É o meu caminho, é o meu interior, é as minhas ações, é o que eu mostro externamente e o que está dentro de mim, as minhas obras ocultas, tudo vai ser pesado na balança diante do Criador, e Ele já sabe. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor nos faça cada dia mais pessoas melhores, não em conquistas, mas num caráter trabalhado pelo Senhor, no interior, moldado pelo Senhor, amadurecido, trabalhado através do divino e poderoso Espírito Santo do Senhor, capacitado para suplantar muitas coisas a ponto de se tornar, vamos dizer, na simplicidade, um professor, uma professora para outros que você for encontrar e que você vai ver que estarão passando o mesmo problema que você passou um dia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar sempre em favor do Brasil, um dos outros. Oreis em meu favor, oreis a favor da minha família. Preciso muito das orações. Glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém? E graças a Deus.